pessoal! Vamos agora resolver as questões de prova quanto à Lei 9605 de 98, a lei que trata dos crimes ambientais, também bastante explorada nos concursos para delegado de Polícia Civil. Então vamos lá para o nosso material, Lei 9605, primeira questão da Polícia do Maranhão, de 2018. No que tange à tutela penal do meio ambiente, e as disposições da Lei 9605, que trata das sanções penais e administrativas aplicáveis a condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assinale certo ou errado. Em regra, em se tratando de crimes ambientais de menor potencial ofensivo, é possível a transação penal sem a prévia composição do dano ambiental. E aí, pessoal, este item está certo ou errado? É possível, numa infração ambiental de menor potencial ofensivo, a transação penal sem a prévia composição do dano ambiental? Lembrem-se, né, dos objetivos da lei. Então, nós vamos ter este item aí como um item errado, ele contraria o artigo 27. Vamos lá, no material. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, isto é, a transação penal, somente pode ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental de que trata o artigo 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Então, este item 1 está errado, só é possível a transação penal com a composição do dano ambiental. E adiante, pessoal, a número 2. É circunstância agravante, quando não constitui ou qualifica o crime, a prática de crimes ambientais em domingos, feriados ou à noite. Esta é uma questão muito explorada, pessoal. As agravantes nos crimes ambientais, elas estão previstas lá no artigo 15. São circunstâncias que agravam a pena. Portanto, na segunda fase da dosimetria, o magistrado vai incrementar, em regra, na fração de 1/6, não é uma fração expressa na lei, mas é o que costumeiramente a jurisprudência admite em termos de agravantes e atenuantes da segunda fase. 1/6 da pena vai ser agravado caso o crime ambiental seja praticado em determinadas condições. E uma destas condições, que está lá no artigo 15, é o crime ambiental ser praticado em domingos, em feriados ou à noite. Por quê? Porque durante estes períodos, naturalmente, a fiscalização não é realizada ou não é tão intensa, as pessoas estão naturalmente mais, desvigilantes, então nós temos aí um agravamento da pena nos moldes do artigo 15, está lá, inciso 2º, as alíneas H e I. É circunstância que agrava a pena, importante, né, pessoal? Não podemos incorrer no chamado bis in idem. Então, se já for uma elementar do crime, quando constituir o crime, ou quando qualificar, alterar o patamar de pena em abstrato, eu não vou considerar as agravantes, por certo, porque senão eu incorro em bis in idem. Então, nesta situação aí, artigo 5º, inciso 2º, vejam que tem várias situações, alíneas H e I, item correto. Item 3. Caracteriza crime ambiental a conduta daquele que produz sons e ruídos em quaisquer atividades, desrespeitando as normas de silêncio. Pessoal, este item está errado porque não temos a previsão da poluição sonora na Lei 9605. O artigo que previa a poluição sonora, ele foi vetado. Existe um entendimento minoritário de que nós poderíamos enquadrar a poluição sonora no artigo 54, que trata das demais formas de poluição. Mas a verdade é que, na prática e para fins de prova, esta questão de produção de ruídos, que vão, de alguma forma, impactar, desrespeitar as normas de convívio social, vão ser tratadas lá na Lei de Contravenções Penais. Nós temos, vejam aí no material, o artigo 42 do Decreto-Lei 3.688, de 41, a Lei das Contravenções, trata da contravenção de perturbação do sossego, e é assim que geralmente nós vamos enquadrar a produção de sons e ruídos desrespeitando as normas de silêncio. Então, não é poluição sonora, não está na Lei 9605, item 3 errado. Item 4. É cabível o perdão judicial em caso de guarda doméstica de animal silvestre
mesmo tratando-se de espécie ameaçada de extinção. Será, pessoal? Quando eu estou falando de guarda doméstica de animal, eu estou lá no artigo 29, parágrafo 2º, e o que está disposto? Que quando houver a guarda doméstica de espécie silvestre, né, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena, o que é o chamado perdão judicial, que nós já mencionamos, causa extintiva da punibilidade, presente o fato típico ilícito e culpável, o Estado não aplica a pena. Porém, não é em todo e qualquer caso de guarda doméstica de espécie silvestre, somente daquelas que não estão ameaçadas de extinção. Se a espécie silvestre que está sendo guardada em casa, né, doméstica, a guarda doméstica está ameaçada de extinção, não se aplica o perdão judicial. Está aí no parágrafo 2º. No caso de guarda doméstica de espécie não considerada ameaçada de extinção, poderá o juiz aplicar o perdão judicial. Não vai poder aplicar o perdão judicial, então, se esta espécie estiver ameaçada de extinção. Item 4, errado. Item 5. Conforme a referida lei, a tipificação da prática de maus tratos contra animais restringe-se aos animais silvestres. Pessoal, certo ou errado? Errado. Os abusos, os maus tratos, né, vão se aplicar aqui o delito da Lei 9605 não só aos animais silvestres, mas também aos animais domésticos, aos animais domesticáveis, aos animais exóticos, os animais nativos. Todos estes animais são protegidos pela norma. E tivemos recentemente, em 2020, aí vejam no material, a Lei 14.064 de 2020, esta lei introduziu o parágrafo 1º-A, que quando se tratar do abuso, dos maus tratos a cão e gato, né, com ferimentos, mutilações, a pena para as condutas passa a ser de reclusão, pessoal, de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Então vejam vocês que a tipificação da prática de maus tratos contra animais não se restringe aos animais silvestres, então este item 5 está errado. Esta prática de ferir, de mutilar, abusar ou maltratar animais vai se aplicar também aos domésticos, aos domesticados, aos nativos ou exóticos. E, quando se tratar de cão ou gato, parágrafo 1º-A, a pena deixa de ser de detenção e passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. Esta é uma inovação legislativa aí recente, né, pessoal? Muito bem. Vamos adiante, item 6. Em relação aos delitos ambientais, constitui crime omissivo impróprio a conduta de terceiro que, conhecedor da conduta delituosa de outrem, se abstém de impedir a sua prática. Vejam só, pessoal, que eu estou aqui tratando da relevância penal da omissão. A relevância penal da omissão, ela vai se dar em relação aos garantidores, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º, lá do Código Penal. A omissão nem sempre ela será penalmente relevante. Para que a omissão seja penalmente relevante, é preciso que eu observe qual é a relação deste indivíduo com a situação. É preciso que eu observe se ele estava numa posição de garantidor, na qual, então, ele deveria agir para evitar o resultado naturalístico. Então, vejam que neste item, portanto, não é um crime a conduta de terceiro, em qualquer terceiro, que conhecedor da conduta delituosa de outrem se abstém. É preciso que este indivíduo estivesse numa posição de garantidor. E quem são os garantidores? Estão lá no artigo 2º da Lei 9605. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas na medida da sua culpabilidade. Então, aí nós temos a teoria unitária monista quanto ao concurso de agentes, né? Quem concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Também vai responder pelo crime o diretor, o administrador, o membro de conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto, o mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem,
deixa de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então, estes são os garantidores, pessoal. Estas são as pessoas que deverão agir para evitar a prática do crime ambiental. Estas pessoas, sim, serão responsabilizadas penalmente em caso de omissão. Qualquer pessoa, não. O diretor, o administrador, o membro do conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto, o mandatário. Estas pessoas é que são enquadradas aí na alínea A do parágrafo 2º do artigo 13, cuja omissão é penalmente relevante. Então, item 6, errado. Item 7. Não é possível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental se absolvidas as pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou de direção do órgão responsável pela prática criminosa. Pessoal, nós sabemos que as pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas penalmente no âmbito da prática de crimes ambientais. É a única possibilidade, inclusive, de responsabilização penal de pessoas jurídicas por crime ambiental. Pois bem, e quanto à responsabilização de pessoas físicas? É necessário que nós tenhamos a chamada dupla imputação, isto é, que pessoa jurídica e pessoa física sejam simultaneamente demandadas, sejam simultaneamente denunciadas, que obrigatoriamente para a condenação da pessoa jurídica eu tenha identificado quem são as pessoas físicas por trás ali das condutas, dos comportamentos, e a resposta é não. A responsabilização é autônoma. Ainda que pessoas físicas não venham a ser responsabilizadas, a pessoa jurídica pode sim ser incriminada, pode ser responsabilizada penalmente de forma autônoma, de forma independente. E é por isso que este item 7 aí está errado. Vejam, informativo 714 do STF, é admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, ainda que absolvidas as pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou de direção do órgão responsável pela prática criminosa. Então, a responsabilização da pessoa jurídica independe da condenação das pessoas físicas ocupantes dos cargos lá diretivos da pessoa jurídica. Legal? Muito bem, pessoal. Então, a responsabilização penal da pessoa jurídica é tema muito relevante nos crimes ambientais. Nós temos aí o artigo 3º da lei, que trata as pessoas jurídicas serão responsabilizadas nas 3 esferas, tanto na administrativa, quanto na civil e na penal. E estas 3 esferas, elas são independentes, ou seja, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou no benefício da entidade, seja a responsabilização administrativa, civil ou penal, podem acontecer independentes e autônomas entre si. E vejam, o parágrafo único do artigo 3º traz expressamente que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, que sejam autoras, coautoras ou partícipes, e vimos também que esta responsabilização é autônoma, ao mesmo tempo em que não exclui a das pessoas físicas, também não é necessária para que seja caracterizada a responsabilidade da pessoa jurídica. Também está prevista a responsabilização penal da pessoa jurídica no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. Então, pessoal, há certamente críticas doutrinárias a se responsabilizar criminalmente uma pessoa jurídica, já que a pessoa jurídica é uma ficção jurídica, né? Nós não temos aí, por certo, uma pessoa natural, dotada de dolo, de consciência, de vontade, né? Dentro da teoria finalista da ação, nós falamos em dolo, em consciência, em vontade. Pois bem, na pessoa jurídica nós não poderíamos falar disso. Então, nós temos uma crítica doutrinária, sim, à responsabilização penal da pessoa jurídica, mas estas críticas passam ao largo da jurisprudência dos nossos tribunais superiores, que admite de forma tranquila, e o argumento utilizado pela jurisprudência é um argumento de ordem pragmática.
está no texto da Constituição, está no texto da Lei 9605, logo a pessoa jurídica pode ser penalmente responsabilizada. Legal, pessoal? Muito bem. Então, eu trago aí o resumo do entendimento do STF e do STJ. A pessoa jurídica pode ser punida por crimes ambientais, ainda que não haja responsabilização de pessoas físicas. Esta corrente é defendida aí por alguns doutrinadores de destaque. Eu trago aí uma citação desta obra especializada em crimes contra a natureza, obra de Vladimir e Gilberto Passos de Freitas. E vejam, neste próximo slide, eu trago para vocês os requisitos para a responsabilização penal da pessoa jurídica. O que precisa ter no caso concreto? Primeiro, vimos na leitura do artigo 3º, um crime praticado pelo representante legal ou contratual da pessoa jurídica, ou ainda por decisão do órgão colegiado, e que vá ter sido tomada esta decisão do representante legal ou contratual ou do órgão colegiado, decisão tomada em benefício ou no interesse da pessoa jurídica. Já destaquei também que não é adotada no Brasil a teoria da dupla imputação, ou seja, o fato da pessoa jurídica responder pela infração penal não torna obrigatoriamente ou imediatamente punível a pessoa física. E também não é preciso uma denúncia simultânea, né, da pessoa jurídica e da pessoa física. Quais são as penas previstas para as pessoas jurídicas? Não faria nenhum sentido nós prevermos penas privativas de liberdade, né, pessoal? As penas por excelência no nosso ordenamento, a privação de liberdade, a reclusão, a detenção, a prisão simples, para pessoas jurídicas. Quais são, então, as modalidades de pena previstas para as pessoas jurídicas? Estão lá no artigo 21 da lei, confira. Estas penas podem ser aplicadas de forma isolada, de forma cumulativa ou de forma alternativa. A multa, as penas restritivas de direito e a prestação de serviços comunitários. Notem que aqui nós não estamos falando de penas substitutivas da privativa de liberdade, né? Não há sentido em fixar pena privativa de liberdade às pessoas jurídicas. Nós estamos falando aqui da pena direta, da pena principal: multa, restrição de direitos e prestação de serviços comunitários. Vamos lá, então, vamos resolver mais uma questão, a 8. Assinale a alternativa correta quanto à condenação da pessoa jurídica por crime ambiental. Em caso de condenação de pessoa jurídica por crime ambiental, não é possível a condenação simultânea em pena restritiva de direitos e prestação de serviços à comunidade. Item errado, né, pessoal? Acabamos de ver no artigo 21 que estas penas de multa, de restrição de direitos ou prestação de serviços à comunidade podem ser aplicáveis de forma isolada, cumulativa ou alternativamente. Então, este item está errado, porque é sim possível esta condenação simultânea à pena restritiva de direitos e prestação de serviços comunitários. Próximo item. Poderá ser-lhe aplicada à pessoa jurídica, né, a pena de proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações, que não poderá exceder esta pena o prazo de 10 anos. Está correto, pessoal. Esta é uma pena restritiva de direitos, portanto, a proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações. Esta é uma pena que não pode exceder o prazo de 10 anos, está lá prevista no artigo 22, parágrafo 3º da lei. Item 3. A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei, terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Correto, pessoal, é o que está lá expresso no artigo 24 da lei. Trata-se aí de uma constituição de pessoa jurídica para a prática de crimes, né? Para permitir, facilitar ou ocultar a prática de crimes. E neste caso,
esta pessoa jurídica será penada com a pena de morte, ou seja, terá a sua liquidação forçada decretada. Seu patrimônio é instrumento do crime e será decretado o perdimento, né, o confisco deste patrimônio em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Então, para a pessoa jurídica que for constituída ou utilizada de forma preponderante para praticar estes crimes ambientais, facilitar ou ocultar estes crimes, a pena aqui nós vamos ter uma verdadeira pena de morte para esta pessoa jurídica, ok? Vamos para a próxima questão, item 9. Assinale certo ou errado. O crime previsto no artigo 56 caput da lei, produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos regulamentos, este crime é de perigo concreto, sendo indispensável a produção de prova pericial para atestar a nocividade ou periculosidade dos produtos transportados. E aí, imagine então o transporte de produtos tóxicos, produtos perigosos, nocivos à saúde humana. Fazer este transporte em desacordo com as exigências estabelecidas em lei e em regulamento. É o crime previsto no artigo 56. Este é um crime de perigo concreto ou é um crime de perigo abstrato, pessoal? É necessário que eu demonstre, naquela hipótese específica, que a conduta está, de fato, colocando em risco o bem jurídico tutelado, ou o legislador já presume, de forma absoluta, que o só fato de eu transportar em desacordo com as regras, com, né, os regulamentos ou de acordo com as leis, se eu infrinjo estas determinações e transporto uma substância tóxica, uma substância nociva, perigosa, em desacordo, o legislador já presume a ocorrência do risco ao bem jurídico. Pessoal, este é um crime de perigo abstrato. Então vejam vocês que não é necessário provar em concreto o risco que a saúde pública, por exemplo, ou que o meio ambiente correu com este comportamento. Não, o legislador já presume de forma absoluta, porque estamos falando aqui de substâncias nocivas, de substâncias tóxicas, perigosas. Então, este é um exemplo, primeiro, voltando aí para o material, é um exemplo de norma penal em branco, porque eu preciso saber quais são estas substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente, e estas substâncias vão ser estabelecidas em regulamentos, vão ser estabelecidas em leis. Para além de ser uma norma penal em branco, este crime do 56 caput é de perigo abstrato, sendo dispensável, sendo desnecessária a produção de prova pericial para atestar esta nocividade ou a periculosidade dos produtos, bastando que estes estejam elencados. E aqui, pessoal, olha o complemento normativo aqui, ó, a norma penal em branco, complemento normativo, resolução 420/2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Então, norma penal em branco, eu vou completar o sentido da minha norma penal com uma resolução administrativa da ANTT. Então, nós falamos aí, ademais, em norma penal em branco em sentido estrito. E vejam que este é um crime de perigo abstrato. Não preciso comprovar em concreto qual foi ali o perigo gerado ao meio ambiente ou à saúde das pessoas. É dispensável a prova pericial, basta que os produtos transportados estejam elencados, arrolados na resolução da ANTT. Questão bem interessante esta, né, pessoal? Então, item 9, errado. Item 10. Não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Pessoal, nem precisava saber da Lei 9605 para responder este item. Estado de necessidade é causa justificante, excludente de ilicitude da parte geral do Código Penal, artigo 23, inciso 1º. Claro que alguém que vai abater um animal para saciar a própria fome, sua ou da família, vai agir em estado de necessidade, não há crime. Então, este item 1 está correto, este item 10, melhor dizendo. Item 11. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível não poderá ser aproveitada no processo penal referente a crime ambiental. Pessoal, este item está errado. Por quê?
Porque lá no parágrafo único do artigo 19 da Lei 9605, nós temos a possibilidade desta prova emprestada, isto é, desta prova que migra documentalmente de um processo a outro envolvendo as mesmas partes. Vejam, a perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. Estas perícias, né, produzidas no inquérito civil ou no juízo civil, então podem ser transportadas para o processo penal. A prova emprestada, ela segue uma natureza de prova documental, vai se instaurar o contraditório, então este item 11 está errado porque pode sim ser aproveitada a perícia. Lembrando que a perícia é necessária nos crimes que deixam vestígios, também chamados de crimes não transeuntes, isto é, crimes que não passam, crimes que ficam. Crimes não transeuntes são aqueles que deixam vestígios. Para estes crimes, a elaboração do exame de corpo de delito, da perícia, é obrigatória para fins de comprovar a materialidade, a existência fática do crime. E como regra, pessoal, os crimes ambientais são crimes não transeuntes, são crimes que deixam vestígios, razão pela qual é necessária a elaboração da prova pericial do exame de corpo de delito. Bacana? Vamos adiante então, item 12. Os animais apreendidos na apuração de crimes ambientais não podem ser entregues a jardins zoológicos. Pessoal, item errado, artigo 25, parágrafo 1º, diz que os animais serão, uma vez apreendidos, prioritariamente libertados no seu habitat. Ou, quando esta medida for inviável ou não recomendável, por questões sanitárias, aí sim estes animais vão ser entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Imaginem vocês aquele exemplo das cobras, da cobra naja, né? Estes animais que são apreendidos. Eles podem ser devolvidos à natureza? Vejam que não. Condições aí, várias situações, não vão admitir que estes animais sejam simplesmente soltos na natureza, até porque muitos deles nem estão no seu habitat natural. Então, nestes casos, estes animais serão destinados aos jardins zoológicos, e aqui em Brasília, primeiro a Naja foi para o Jardim Zoológico daqui, depois vai para instituições responsáveis, que vão estudar, que vão guardar estes animais com os cuidados técnicos necessários, como é o caso agora, a Naja está lá no Instituto Butantan, em São Paulo. Então, artigo 25, parágrafo 1º, nos responde a esta questão. Os animais apreendidos podem ser, sim, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, né? A devolução ao habitat natural é prioritária, mas, quando é inviável ou não recomendável, opta-se, né? Vai se optar por outras aí entidades. Vamos adiante, pessoal. O item 13 agora. Para os efeitos da Lei 9605, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção e constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Pessoal, está corretíssimo este item, corresponde à redação do artigo 36 da Lei 9605. Vejam que estamos diante de uma norma penal explicativa, porque ela vai nos explicar o que é a pesca para fins da Lei 9605, e também é uma norma penal em branco, porque vai fazer referência às listas oficiais da fauna e da flora. Então, eu vou precisar também complementar o sentido da minha norma penal com estas determinações, com estas listas contidas em atos administrativos. Legal, pessoal? Um breve intervalinho e já voltamos.